Nesse vídeo eu vou explicar como foi que eu juntei dinheiro para sair do Brasil. E se você, como eu, tinha um sonho, ou tem o sonho de sair do Brasil, já fica nesse vídeo que tem informações muito valiosas, muito preciosas, que também vai te ajudar a sair do Brasil. Salve, salve galera, meu nome é Elon, e se você não me conhece, eu moro na República Tcheca já tem 4 anos, esse lugar aqui que você tá vendo, vai fazer 4 anos agora em novembro. E como muitos jovens do Brasil, eu também não nasci em família rica, nasci numa comunidade pobre de Salvador e com muito esforço eu consegui sair do Brasil e juntar dinheiro. E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. O primeiro é como fazer dinheiro, o segundo, como investir e o terceiro, como economizar. Antes de sair do Brasil, eu estava recém-formado. Então, como todo recém-formado, não tem muito dinheiro para sair por aí gastando com viagem, intercâmbio e indo morar fora. E esse era o meu caso. Eu estava estagiando em uma empresa ganhando R$ 1.200 já com transporte. E isso não era um dinheiro suficiente. Então eu percebi que naquela época, se eu quisesse realmente seguir meu sonho e sair do Brasil, eu precisava fazer mais dinheiro. Foi aí que eu comecei a procurar várias possibilidades. Eu vi vídeos na internet de gente que vendia brigadeiro, bolo, gente que fazia marketing digital, só que eu precisava de um dinheiro mais rápido. Eu já tinha um pouquinho de dinheiro ali guardado, acho que eu tinha ali uns R$ 2.000 ou menos, e aí eu comecei a procurar opções do que fazer para conseguir ganhar esse dinheiro. Então, na época, foi ali nos meados de 2019 que eu também precisava pagar a faculdade. Na época, minha faculdade não era pública, então eu precisava encontrar ali possibilidades de pagar a faculdade, então eu precisava de alguma coisa que pagasse minha faculdade e me desse o dinheiro extra ali para que eu pudesse juntar e seguir meu sonho de sair do Brasil. Eu já contei em outros vídeos, vou deixar aqui no card um pouquinho da minha história com fotografia. E aí surgiu isso que eu acabei de falar. Surgiu a fotografia de esportes. Eu comprei uma câmera ali de R$ 2.000, um pouquinho menos que isso, já com a lente. E eu comecei a ir para corridas de rua, para fazer fotografia de corrida de rua. E com essa brincadeirinha de fazer corrida de rua, eu consegui juntar R$ 60 mil. E não foi fácil. Eu lembro que na época minhas fotos eram bem ruinzinhas. Então eu comecei a estudar, além da faculdade, além do estágio, eu comecei a estudar como é que eu poderia fazer fotos boas. Então, nesse processo, eu comecei a subir no ranking, eu comecei a ser um dos maiores, não dos maiores fotógrafos do Brasil, mas pelo menos na plataforma que eu trabalhava, eu fiquei ali top 8, top 10 melhores fotógrafos do Brasil, ou que mais fotografaram, ganharam dinheiro do Brasil. E a partir daquele momento, meu hobby, ou minha renda extra, começou a pagar mais do que meu trabalho. E assim que eu formei, eu consegui um trabalho. Aquele trabalho estava pagando R$ 3.300. E ainda assim não era suficiente, porque custo de vida é alto. As coisas, eu estava morando com meus pais na época, mas precisava pagar minhas contas, precisava sair às vezes. Então, eu comecei a juntar esse dinheiro. Eu comecei a juntar tanto o dinheiro que eu ganhava no trabalho, quanto o dinheiro que eu estava trabalhando ali na minha renda extra de fotografia. Então, quando eu formei, eu comecei a procurar possibilidades ou opções do que eu poderia fazer para sair do Brasil. Eu comecei a pesquisar Portugal. Como eu poderia ir para Portugal sem ter um visto e quanto de dinheiro eu precisava? Quanto eu precisava para ir para os Estados Unidos? Como é que eu fazia para conseguir visto? Eu comecei a procurar várias opções. E aí foi aí que surgiu, na época, o Work Holiday Visa, que era disponibilizado para a Austrália e para a Nova Zelândia. E aí eu pensei, vou focar no Work Holiday da Nova Zelândia. Então eu comecei a juntar o dinheiro. Eu lembro que na época eu precisava de em torno de $5.000 australianos de comprovação. Eu pensei, acho que eu consigo juntar esses R$ 30 mil. Então comecei a dar o sangue e comecei a juntar esse dinheiro. Demorou um pouco, não foi fácil, eu tive que fazer um primeiro investimento ali, mas eu encontrei a minha forma de fazer uma renda extra. Inclusive, eu deixei aqui na descrição um link onde eu ensino a também fazer essa renda extra,
tá bem completo. Se você tiver interesse, só vai aqui na descrição. Então eu comecei a focar nesse processo do Work Holiday pra Austrália. Eu na época namorava, então eu chamei minha namorada, falei, ó, eu quero sair do Brasil e eu vou focar nesse processo, você quer ir comigo? Ela falou, cara, quero, vamos fazer isso junto. E aí a gente fez o TOEFL juntos. Eles não pediam uma pontuação muito alta, e aí a pontuação ficou ali na média, a pontuação dela ficou um pouquinho melhor que o meu. E aí a gente juntou o dinheiro, fez o TOEFL e ficamos de aplicar pra vaga assim que abrisse ali no sistema, abrisse no portal. Porém, o jogo mudou. Assim que eu tava pronto pra aplicar pra Austrália, simplesmente surgiu a República Tcheca. E é onde eu estou hoje. Porém, pra sair do Brasil de qualquer jeito, você precisa ter dinheiro. Mesmo vindo pra República Tcheca, eu precisava ter um dinheiro ali inicial, porque, primeiro mês, salário ali já tem um pouco mais de dificuldade, você precisa alugar uma casa, você precisa comprar algumas coisas principais. Então, aquele dinheiro que eu tinha juntado para Nova Zelândia, no final das contas eu acabei utilizando aqui para a República Tcheca. Então não importa para onde você vá, e não importa as condições que você vá, você precisa juntar dinheiro. E se você também nasceu em família pobre, só ali no emprego CLT não vai ser suficiente. Porque se você já ganha bem no Brasil, no CLT, você não vai querer sair do Brasil, né? Ou vai, não sei, depende. Mas a melhor forma de juntar dinheiro ali é conseguindo uma renda extra. E o CLT do Brasil normalmente não te proporciona. E aí a gente entra no segundo pilar, que é investimento. Não adianta nada você ganhar dinheiro se você não investir. Porque se esse dinheiro ficar parado, principalmente no Brasil, ele acaba desvalorizando. Tem inflação o tempo todo. E se esse dinheiro ficar ali só na sua conta poupança ou na conta corrente, das duas uma, ou você vai gastar, ou você não vai conseguir multiplicar esse dinheiro. Então eu comecei a pegar esse dinheiro, coloquei uma parte ali em renda fixa, depois eu peguei uma parte do dinheiro também e comecei a jogar em ações. Então eu comprei algumas ações ali, algumas foi boa, algumas não tanto. Eu acho que foi mais um aprendizado também, de entender como é que funcionava o mercado de ações, o mercado de investimento. E eu percebi que eu poderia colocar meu dinheiro para trabalhar para mim. Não simplesmente eu trabalhar, me esforçar, mas meu dinheiro também trabalhar para mim. Então, eu procurei ali corretoras. Eu utilizei a corretora mesmo do Nubank. Não procurei nenhuma corretora grande ou nenhuma corretora ali consolidada. E aí surgiu na época o Nubank, eu comecei a estudar como é que funcionava o mercado, como é que funcionava o mercado de ações, como é que funcionava investimentos. E isso foi baseado em leitura. Eu procurei alguns livros de como enriquecer, como trabalhar menos, trabalhe 5 dias por semana, um negócio desse, trabalhe 4 horas por semana e viva de férias. Ou teve um Pai Rico, Pai Pobre também, inclusive vou deixar aqui no YouTube Shop se você tiver interesse, vou deixar alguns livros aqui que eu li. E esses livros me ajudaram a entender como é que funcionava o mercado e como é que funcionavam os investimentos. E aí eu fiz esses investimentos, o dinheiro aumentou um pouquinho a mais, não foi tão considerável, mas aumentou um pouco. Então ali já tinha um esforço de estar trabalhando todo mês, de juntar, coloquei em renda fixa, coloquei em papel de tesouro direto, né? E coloquei também uma porcentagem ali, 20% em ações. Então, boa parte do meu dinheiro estava ali mais conservador, estava em renda fixa. Mas isso me ajudou muito. Isso me fez entender que eu poderia estar investindo meu dinheiro, não só lá, mas também me ensinou para a vida. Então, o primeiro pilar, fazer mais dinheiro, e o segundo pilar, fazer investimento. Se você quer que seu dinheiro renda, você precisa fazer investimentos. Se você já assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários como é que você faz para juntar dinheiro para seguir seus sonhos, ou como você fez para juntar dinheiro e seguir seu sonho de sair do Brasil. E o terceiro pilar é economizar. Não adianta nada você ganhar dinheiro, não adianta nada você investir se você não consegue economizar. Se você pega todo esse dinheiro e começa a gastar com bebidas, festas, saídas, roupas caras, shopping, e não vai adiantar nada. Você vai pegar esse dinheiro, vai cair na sua conta e vai sair rapidamente. Então você precisa economizar, e foi o que eu fiz. Eu economizei no meu celular. Na época
Eu fiquei com o celular velho por bastante tempo. Eu economizava em roupas, não comprava roupas ali novas por muito tempo. Obviamente, de vez em quando precisava de uma calça, de uma camisa, mas comecei a viver mais no minimalismo. Então eu tinha ali uma calça, duas calças, duas, três camisas ali máximo, um tênis, dois tênis que eu usava diariamente. E aí, foi essa a minha vida. Quando eu saía com meus amigos, eu sempre tentava puxar ali para lugares que não fossem tão caros, que eu gastasse ali no máximo R$ 30 quando eu saía com os amigos. Às vezes uma coxinha na rua, um pastel, ou algo que não fosse extremamente caro. E foi assim que eu economizei. Eu não comprava muitos produtos. Na época eu tinha a sorte de morar com meus pais, então eu não gastava dinheiro com aluguel, não gastava dinheiro ali com comida diariamente. E isso acabou me facilitando para que eu economizasse dinheiro. Mas assim, conhecendo as pessoas, eu tenho um exemplo em casa que não consegue juntar dinheiro. Simplesmente todo o dinheiro que pega, gasta e não fica nada na conta. Às vezes gasta mais do que ganha. Se ganha R$ 5.000, gasta 6, 7 com cartão de crédito. Então, você precisa economizar. Sendo assim, fazendo os cálculos, eu tinha a meta de juntar R$ 30.000, consegui juntar com a fotografia. Eu tinha a meta de investir, então eu consegui investir e esse dinheiro multiplicou. Não multiplicou muito para ficar rico, mas multiplicou o suficiente para que esse dinheiro não ficasse ali parado e começasse e não perdesse valor pela inflação. E por último, eu economizei. Então foi parte fundamental de ganhei dinheiro, guardei dinheiro e investi esse dinheiro. Esses são os pilares ali de, se você quiser construir riqueza, os pilares financeiros. E foi assim que eu consegui juntar uma grana e seguir meu sonho. Eu sei que não é fácil. Eu sei que para muitos de nós que nasceu em família pobre, não tem tanta oportunidade, não tem tanta facilidade. Eu sei que não é todo mundo que vai ter ali R$ 2.000 para comprar uma câmera, que nem eu fiz. Mas assim, tem exemplos na internet de pessoas que venderam brigadeiro, venderam bolo de pote, começam a fazer serviços, faz edição na internet, produtos digitais. E eu digo a você, se você se esforçar, se você tentar colocar ali um pouco de tempo no que você quer e acreditar no seu sonho, com certeza você vai conseguir. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Me conta para onde você quer ir, para onde você quer mudar, para qual país você tem interesse. E vamos juntos construir esse sonho. Um grande abraço. Até a próxima.